Você teria coragem de passar de carro pelo túnel mais mal assombrado do Japão? Se você tem medo e se impressiona com essas coisas, eu aconselho passar o vídeo. O túnel Kiyotaki foi construído no Japão entre os anos de 1927 e 1928. Tem aproximadamente 500 metros e os relatos de pessoas que já viram alguma assombração lá só aumentam. Acredita-se que essas assombrações se devem à história de construção do túnel, que usou o trabalho escravo. Uma das superstições que fazem o túnel ser considerado mal assombrado é que, na verdade, dizem que ele tem 444 metros de comprimento. E o número 4 na cultura japonesa é considerado como azarado e que pode até atrair a morte. Pessoas também vão até lá para cometer suicídio. Há boatos de que uma mulher pulou na estrada do túnel para tirar sua própria vida. E até hoje é possível ver o seu espírito rondando pelo local. Há inúmeros relatos de acidentes registrados nesse túnel. Dizem que lá dentro tem um espelho, e se a pessoa passa por esse túnel e avista um espírito através do espelho, reza a lenda que tal pessoa terá uma morte horrível dentro do túnel Kiyotaki. Histórias assustadoras de babás eletrônicas. Mamãe conta que tinha uma babá eletrônica com uma câmera instalada no pé do berço do filho dela. E uma certa noite ela viu no monitor uma cara estranha e distorcida. Ela correu até o quarto do filho para ver, mas quando chegou lá ele estava dormindo. Ela achou estranho e ficou observando do corredor durante uns 10 minutos. E ela viu que o seu filho ficava em pé, colocava a cara no monitor, ficava lá brincando e rindo, depois deitava novamente como se estivesse dormindo. E ela começou a achar isso engraçadinho. Mas algumas noites depois, ela começou a observar a mesma coisa. A diferença era que seu filho estava deitado no sofá ao seu lado. Segunda história. Nos Estados Unidos, uma família capturou gravações bizarras. No mesmo instante, a mãe apavorada correu para o quarto da filha. E quando chegou lá, encontrou um arranhão na criança. E o casal afirmou sentir uma presença em seu próprio quarto também, como se uma mão estivesse apertando o pescoço deles. Eu vou deixar a filmagem aqui no vídeo, mas só assista se você for mesmo corajoso. Hoje eu vou contar pra vocês a lenda da Adzurina. Tem essa história mais completa e mais 2 lendas lá no meu canal. A Adzurina era uma garotinha de 8 anos, albina e de olhos azuis. Na época medieval, pessoas albinas eram consideradas bruxas ou que tinham poderes sobrenaturais. E por isso não eram bem-vindas. E então, para proteger a filha, os pais tingiram o cabelo dela com uma cor que ficou meio azulado. A garotinha tinha guardas que protegiam ela e não deixavam ela sair de casa. E um certo dia, seu pai não estava em casa, ele estava em uma batalha, e ela ficou sob o cuidado dos 2 guardas. Ela morava no castelo Montebello e estava brincando com a sua bolinha de pano por lá. E segundo a lenda, a bolinha caiu escada abaixo e ela foi atrás para buscar. E ela acabou caindo do alto da escada até o interno do castelo. Os guardas ouviram um grito, desceram correndo e quando chegaram lá não tinha nada e nem ninguém. O corpo de Adzurina nunca foi encontrado. E estudiosos de fenômenos sobrenaturais visitaram o castelo e fizeram gravações de uma voz de criança chamando Mama. O castelo não é só assombrado pelo fantasma da garotinha, existem muitos fantasmas por lá. A história completa tá lá no meu canal. A lenda do poço que grita. Em uma fazenda morava uma família, o pai, a mãe e o único filho. E nessa época os pais eram bem rigorosos e o único filho desse casal era bem levadinho. E sempre que ele aprontava, sua punição era ficar trancado dentro de um poço que ele morria de medo. E então seu pai trancava ele lá e deixava pelo resto da noite. O menino chorava, gritava e tinha muito medo de ficar lá dentro sozinho. E toda vez que o filho fazia algo de errado, o seu pai trancava ele lá nesse poço. E então, em um desses castigos, ao ir de manhã tirar o filho de dentro do poço, o pai o encontrou morto. Os vizinhos se revoltaram tanto com a situação que trancaram o pai e a mãe nesse mesmo poço e os deixaram lá até a morte. Diz a lenda que até hoje quem chega perto do poço ouve uns gritos desesperadores saindo de lá. Uns dizem que é do pai, uns dizem que é da mãe, outros dizem que é o garoto chorando pedindo para sair de dentro do poço.